Olá super amigos, tudo bom? Eu sou o Misa e sejam bem-vindos ao canal do Kryptoniano. Continuando a cronologia, Superman 3 começa com Gus Gorman na Previdência Social indo retirar o seguro-desemprego, mas o prazo dele receber já expirou, e quando ele vai pedir fogo para acender um cigarro, ele vê uma propaganda de uma escola de informática. A cena corta e Lorelai está passando na rua quando um homem distraído olhando para ela bate num poste e derruba uma mesa cheia de pinguim de pelúcia, causando um efeito dominó hilário. No meio disso, um assalto a banco ocorre e a polícia atira, mas acerta o pneu de um carro que bate num hidrante e começa a encher de água. Clark vê, entra numa cabine de foto para virar Superman, mas chega um menininho, põe uma moeda e a cabine registra ele virando Superman. Ele sai, pega a tirinha de foto, olha todas, tira a última e dá pro menininho. E vai lá salvar o cara do carro. Já no jornal, Clark tá pedindo pro Perry para ir à reunião de ex-alunos de Smallville, enquanto a senhorita Henderson diz que ele tem que sortear 4 números. Clark e Jimmy embarcam para Smallville, mas no caminho se deparam com um incêndio a uma indústria química, que se não apagar o fogo logo, o ácido que eles fazem se torna volátil e pode corroer tudo. Aí os bombeiros ficam sem água, Superman vai num lago, congelar a superfície dele e levar de volta lá para meio que fazer chover e apagar o fogo. Enquanto isso, o Jimmy, que tinha subido numa escada dos bombeiros para tirar foto, ele cai da escada e quebra a perna. Aí ele tem que voltar para Metrópolis. E aí na reunião, o Clark vai falar com a Lana e eles dançam junto. No dia seguinte eles vão fazer um piquenique. Aí o Rick, filho da Lana, vai brincar com o cachorro Buster e se machuca. Enquanto a Lana está consertando o carro, o Clark ouve o Buster chorando e diz que vai ver se o Rick está bem. Aí ele vira Superman e vai salvar o Rick, que quase foi picotado por uma ceifadeira. Aí ele leva o Rick de volta pra Lana, volta a virar Clark e vai tirar o Buster de um cano de esgoto. De volta em Metrópolis, Clark tá escrevendo a história da reunião quando Lana liga pra ele falando que o Rick falou que o Superman estaria no aniversário dele. Aí o Clark promete que o Superman vai estar lá. No aniversário do Rick, a cidade aproveita para agradecer de ter salvado tanto a indústria química como o Rick e dá a chave da cidade pro Super. Nesse meio tempo, o Gus, que já tinha arrumado emprego numa multinacional, tinha roubado $85 mil e sido pego pelo dono da empresa, que era o vilão Ross Webster, estava trabalhando para ele. Aí ele estava se passando por um general, deu uma kryptonita artificial pro Super, só que o Superman não morreu por causa de 0,57%, que era de um elemento desconhecido, mas o Gus substituiu por alcatrão. Já na casa da Lana, ela oferece café, mas uma amiga liga e diz que um caminhão bateu numa proteção lateral de uma ponte e o motorista estava preso na cabine. Superman diz que não tinha pressa, que ele conseguia chegar na hora, só que quando ele chega lá o caminhão tinha acabado de cair. Aí ele sai de lá, vai lá na Itália, endireita a Torre de Pisa. Aí ele vai na cerimônia de acender a tocha olímpica, ele apaga a tocha que estava com o atleta. Aí a Lorelai, lá do começo do filme, que é a secretária do Ross, fala pro Superman para ele parar um petroleiro que estava indo para Metrópolis e não era para ele ir, porque o Gus tinha dado uma ordem pelo computador para parar no meio do Atlântico e o comandante não queria ir. Aí depois de parar o petroleiro no meio do Atlântico, o Super tem uma noite quente com a Lorelai, se é que vocês me entendem. Lana chega em Metrópolis e o Rick, que o Superman tá mal, muito bêbado, e tenta conversar, mas o Super sai correndo. Depois voa para um ferro velho, onde tem a luta contra ele mesmo, que eu falei nesse vídeo aqui. Depois o Clark derrota o Superman e vira Superman para assoprar o petróleo para dentro do navio de novo e soldar o buraco que ele fez. Aí ele volta para o apartamento da Lorelai e ela não tá lá. Em vez disso aparece um vídeo da Vera Webster, irmã do Ross, e chama ele para ir pro Grand Canyon. Mas era uma armadilha, porque tinha um computador projetado pelo Gus que descobria a fraqueza de quem atacava e contra-atacava. Depois de ser salvo pelo Gus, que destruiu a peça que atirava um feixe de kryptonita, o Homem de Aço vai até a indústria química que ele ajudou a salvar, pega um frasco de ácido e vai lá destruir o computador.
Aí o Superman leva o Gus de volta para Metrópolis, mas antes para numa mina de carvão para fazer um anel de diamante para Lana. Ao chamar o Gus para continuarem, ele diz que prefere ir de ônibus. E no final o Superman vai lá entortar a Torre de Pisa de novo. Supergirl é um filme de 84. Esse filme é tão ruim que é muito difícil de encontrar ele. E quando encontra não está totalmente dublado. Algumas cenas até o som ambiente volta para o som original. Como ele foi lançado um ano depois do Superman 3, eu acredito que seja uma sequência, já que se passa no mesmo universo dos filmes do Reeve. O filme começa com Kara Zor-El passeando por Argo City, uma cidade kryptoniana que se salvou da explosão de Krypton e abriga os últimos sobreviventes. Kara se encontra com Zaltar, que faz uma escultura com uma espécie de varinha de condão tecnológica. E quando a Kara pergunta o que é, ele fala que é uma árvore da Terra. Mas não parece nada. Ele usa a varinha para criar um bracelete para Kara e aí mostra o Omega Hedron, a fonte de energia de Argo, mas perde no espaço quando a Kara faz uma libélula gigante com aquela varinha de condão tecnológica e depois com o Omega Hedron dá vida para ele. Sai voando, rasga a proteção de Argo e o Omega Hedron sai voando também. Aí a Kara entra na nave que levaria Zaltar para a Terra e vai atrás do Omega Hedron, que cai convenientemente na Terra. Quando o cara chega na Terra, já começa a descobrir os poderes, voando ao sair da nave, esmagando uma pedra com a mão e fazendo uma flor desabrochar com a visão laser. À noite, próximo a um bar, 2 caminhoneiros tentam abusar dela, mas ela assopra um para longe e o outro dá um chute nos Países Baixos e ele voa para junto do amigo. Pela manhã, sendo acordada por um coelho, ela vê alunas de um colégio só de meninas que jogava beisebol. Ela analisa o uniforme delas e transforma suas roupas num uniforme e uma peruca morena. Lá ela conhece Lucy Lane, irmã da Lois, que tem esse pôster aqui do Superman. Depois na cidade eles vão à lanchonete onde conhecem Jimmy Olsen, Mark McClure, que reprisa seu papel de Jimmy Olsen, indicando além do pôster que o filme é do universo do Christopher Reeve. E aí a Selena, uma bruxa que encontrou o Omega Hedron quando chegou na Terra, enfeitiça um jardineiro, o Ethan, para ele se apaixonar por ela. Mas ele se apaixona pela Linda Lee, o disfarce da Kara. A partir daí, Selena tenta a todo custo destruir a Linda para ter o Ethan para ela, mas falha miseravelmente em todas as tentativas, menos quando faz uma armadilha que leva a Supergirl para a Zona Fantasma, onde ela reencontra o Zaltar, que já perdeu as esperanças de sair de lá, e ajuda ela a sair de lá. E finalmente Kara derrota a Selena. Então ela volta para Argo com o Omega Hedron e acabou. Superman 4. O último filme começa com uma missão espacial russa que um lixo espacial acerta um dos comunautas e ele sai voando pelo espaço. Superman salva ele, leva de volta para a nave e aí corta para o Clark já na Terra, lá em Smallville, onde espera um agente imobiliário, mas ele insiste em vender a fazenda para um fazendeiro. Aí a cena corta para o Lex na pedreira da prisão quando chega seu sobrinho Lenny, interpretado por John Cryer, o Lex da CW, que eu esqueci de mencionar no vídeo de participações, para tirar ele da prisão. Uma exposição no Museu do Superman mostra um fio de cabelo sustentando um peso de 350 kg, mas Lex consegue cortar com uma tesoura de jardinagem. Enquanto isso, o Planeta Diário é vendido para David Warfield. Eles começam a publicar matéria sensacionalista, enquanto a Lacey, filha do David, se apaixona pelo Clark. Com o DNA do Super, Lex faz um clone mais poderoso que ele, mas ele precisa do Sol para nascer. Superman está jogando mísseis nucleares no Sol e Lex esconde o material genético no último míssil. Esse míssil cria o Homem Nuclear. O Homem Nuclear tenta a todo custo destruir o Superman, mas Lex não deixa antes que o Superman fosse chamado. Lacey marca uma entrevista com Lois, Clark e o Superman, e o Clark tem que se virar entre Clark e Superman. Aí o Lex chama o Superman para apresentar o Homem Nuclear para ele e eles começam a lutar. O Homem Nuclear tenta jogar a Estátua da Liberdade na cidade, mas o Super pega antes que caia. Enquanto ele está levando a estátua de volta, o Homem Nuclear vai lá e arranha o pescoço do Clark, fazendo ele ficar doente, mas ele consegue deixar a Estátua da Liberdade de volta no lugar,
e perde a capa. Clark lembra de um cristal verde que ele pegou na nave na fazenda, que Lara dizia que era a última energia de Krypton e quando ele usasse a energia acabaria. Ele usa para se curar e depois de uma árdua batalha, Superman tenta deixar o homem nuclear preso dentro de um elevador na Lua, mas uma fresta faz o Sol acertar o homem nuclear e ele acordar de novo. Aí eles lutam mais um pouco, Superman põe a Lua na frente do Sol e leva o homem nuclear para uma usina, onde prende ele no armazenamento de energia e depois ele pega o Lex e o Lenny, leva o Lenny para um reformatório e o Lex de volta para a pedreira. No crossover Crise nas Infinitas Terras, na parte 2, que é o episódio 9 da primeira temporada da Batwoman, o Clark do Tyler Hoechlin, a Lois da Elizabeth Tulloch e a Iris West vão procurar o Paramount da Verdade e chegam na Terra 96 e encontram com o Clark do Brandon Roach, que como Superman usava o uniforme do Reino do Amanhã. O Lex chega com o livro do destino e começa a controlar o Super Brandon para que ele mate o Super Tyler. Depois que a Lois e a Iris tiram ele da hipnose do Lex, ele cita que foi a segunda vez que ele enlouqueceu e lutou contra ele mesmo, em referência ao Superman 3. Já na Wave Rider, ao ver o bebê Jonathan, ele fala que parece muito com o filho dele, o Jason, em referência ao Superman no Retorno. Então é isso, super amigos, um abraço e até a próxima.